Olá, meus amados e queridos irmãos, aqui estou mais uma vez com muito prazer e alegria para trazer a santa e poderosa palavra de Deus para todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Glória a Jesus. Comigo está tudo bem, graças a Deus, viu? Em todos os sentidos. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para a nossa irmã Sara, nosso irmão Israel, nosso irmão Gabriel, Lucas. Também quero mandar a paz do Senhor Jesus para a nossa diaconisa Aparecida, nossa irmã Cibele, nosso irmão Max, nossa irmã Marcela. A paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Gil Vanderlei e também para a sua esposa, a nossa irmã Eliane. A paz do Senhor Jesus para o nosso pastor Damião Costa, lá de Mangabeira, e a sua esposa Marilene. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor também, louvado seja Deus, para, aleluia, o nosso irmão Francimar, a sua esposa, a sua família. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja Deus. Quero ler aqui a santa palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Isto mesmo que você ouviu. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Louvado seja Deus. Que diz as seguintes palavras: bendito seja o nome do Senhor. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva crescia e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo. Louvado seja Deus. Observe o que Jesus disse. Estou lendo o versículo 28. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, louvado seja Deus, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aqui está um dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele gostava de ensinar através de parábolas. Louvado seja Deus. Ele gostava muito de contar parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação de uma coisa com outra, semelhantes. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos, nessa mensagem, a parábola do joio e do trigo. Louvado seja Deus. Então vamos meditar nessa mensagem a partir deste momento, porque tem muita revelação de Deus para nós aqui nessa mensagem. Louvado seja Deus. Tem muito conteúdo. Louvado seja Deus. Observe, o versículo 24 diz: propôs-lhe outra parábola. Ele já tinha contado uma parábola. Agora ele ia contar outra. Louvado seja Deus. Dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Observe que Jesus começou
a sua mensagem falando sobre o reino dos céus. Por que ele disse o reino dos céus? Louvado seja Deus. É porque naquela época existiam vários reinos. Louvado seja Deus. Já existia o reino da Pérsia, já existia o reino da Mesopotâmia, já existia o reino de Nabucodonosor, existia o reino de Dario, louvado seja Deus, e outros reinos, louvado seja Deus. E também existe o reino dos homens e o reino de Satanás. Mas Jesus foi bem claro, ele disse o reino dos céus, louvado seja Deus. O reino dos céus, estou lendo o versículo 24, é semelhante ao homem, ao agricultor. Esse homem era um agricultor, louvado seja Deus. É semelhante, é comparado, Jesus está dizendo, o reino dos céus é comparado a um agricultor que semeia boa semente no seu campo. Louvado seja Deus. Um bom agricultor, que ele quer colher frutos bons, ele planta boa semente no seu campo. Ele não planta uma má semente. Então Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem, ao agricultor, que semeia boa semente no seu campo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo para todo sempre. O campo aqui tipifica o mundo. Louvado seja Deus. E o mundo é de Deus. Não é isso? E o mundo é de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então ele diz no versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo. Louvado seja Deus. Mas, dormindo os homens. Ou seja, Jesus contando a parábola, ele disse, mas numa noite, quando os homens estavam dormindo, veio o seu inimigo. Por que o inimigo não veio de dia? Porque de dia, os homens, os trabalhadores do campo, da agricultura, estavam alerta, estavam atentos ao campo, ao terreno, estavam atentos ao que eles estavam plantando, louvado seja Deus, estavam observando. Então, por isso que o inimigo não veio à noite. Desculpe, por isso que o inimigo não veio ao dia. Porque durante o dia, os trabalhadores estavam atentos, estavam vigiando o campo, a agricultura deles. E não deixaria nenhum inimigo penetrar. Mas o versículo sagrado diz, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Louvado seja Deus. O inimigo aqui tipifica o diabo. Louvado seja Deus. O inimigo, ele só consegue fazer a sua semeadura maligna, louvado seja Deus, quando as pessoas, os trabalhadores, os semeadores estão dormindo. Mas, pastor, então quer dizer que os semeadores vão ficar sem dormir? Eles não aguentam? Não estou me referindo a isso. Escute direitinho. O inimigo, ele só consegue fazer a sua semeadura maligna quando as pessoas, os semeadores, estão dormindo. Ou seja, não estão vigiando. Quem está dormindo não está vigiando. É isso que Jesus está dizendo. Então, quando os semeadores estavam dormindo, não estavam vigiando a sua plantação, o seu terreno, o seu território, veio o inimigo. No momento em que eles não estavam vigiando. Louvado seja Deus. Veio o inimigo. Agora observe o que diz. E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E foi embora. O inimigo veio, aproveitou que os semeadores não estavam vigiando, semeou o joio no meio do trigo. Louvado seja Deus. O joio, ele é uma erva daninha, parecido muito com o trigo. Louvado seja Deus. Só que é uma erva ruim. Ele é muito parecido com o trigo. De início, não dá para notar diferença nenhuma.
Louvado seja Deus. Não dá para notar diferença nenhuma. Louvado seja Deus. Entre o joio e o trigo, só se nota a diferença quando eles estão já crescidos e estão dando os seus frutos, estão florando. É aí que se nota a diferença. Mas no período de crescimento, não dá para notar a diferença entre um e outro. Louvado seja Deus. Então veja, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Por que ele não semeou no começo do campo, da plantação? Ele semeou no meio, louvado seja Deus. Porque quando crescesse, louvado seja Deus, estaria o trigo na frente e atrás e o joio no meio, misturado. Então não daria para notar. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus, ele diz, no versículo, aleluia, no versículo ainda 25, e retirou-se o inimigo, semeou a semente maligna dele e foi embora. Ele não fica, não, que é para os semeadores não notar a presença dele. Quando os semeadores despertarem do seu sono espiritual, não notarem a presença deles. Então eles semeiam a sua semente maligna e vão embora. Louvado a Deus. Porque ele sabe que a semente vai nascer. Agora observe o que diz o versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando o trigo cresceu, está vendo? E frutificou e começou a aparecer os seus frutos do trigo, aí foi que diz o versículo sagrado aí. Quando a erva cresceu, observe, estou lendo o versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Só quando o trigo cresceu, só quando já estava grande, já crescido, já na hora de botar o seu fruto, as suas espigas, foi que apareceu o joio, foi que notaram a diferença. Não é que o joio começou a aparecer naquele momento, o joio cresceu junto. Só que só notaram a diferença entre o joio e o trigo quando eles estavam crescidos e o trigo começou a brotar. Aí foi que notaram. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Está vendo? E os servos, os empregados do pai de família, do patrão, louvado seja Deus, e os servos do pai de família, depois que viram o joio, foram falar com ele. Disseram a ele, Senhor, me diga uma coisa. O senhor não semeou somente o trigo no seu campo? E por que apareceu o joio? Por que tem joio no meio? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Como eu já disse, esse campo é o mundo. Louvado seja Deus. E nesse mundo estão o bem e o mal. Repito, o campo é o mundo em que nós vivemos. A semente é a palavra de Deus. O joio é a semente do maligno. A semente é a verdade. O joio é a mentira. Então, o campo é o mundo. Observe o que diz o versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo, está vendo? No teu campo, boa semente, porque tem então o joio. Então, o campo é o mundo, louvado seja Deus. E nesse mundo em que nós vivemos e que é o campo, existe o bem e o mal. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Louvado seja Deus. Jesus tinha 12 discípulos. Judas
foi usado pelo diabo. Está vendo? No meio dos 12, tinha um joio. Tinha um joio. Sempre existiu e sempre existirá o joio no meio do trigo. Sempre existiu e sempre existirá aquelas pessoas que aparentam ser um cristão, ser um servo de Deus, uma serva de Deus, estão no meio do trigo, estão no meio dos verdadeiros servos de Deus, mas que não são servos de Deus. Por quê? Porque não têm respeito pela palavra de Deus. Não obedecem à palavra de Deus. Eles são joio, mas estão no meio do trigo. Louvado seja Deus. Mas Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Louvado seja Deus. Então, veja o que diz o versículo sagrado. Os homens, os empregados, os funcionários, perguntaram ao seu patrão, o senhor não plantou somente o trigo no seu campo, no seu terreno, e por que então tem joio? Louvado seja Deus. Olhe a resposta do pai de família, do patrão, versículo 28. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. Observe que a pergunta foi uma, a resposta foi outra. A pergunta foi, Senhor, o senhor não plantou somente trigo no seu campo? E por que tem joio? A pergunta foi, por que tem joio? A resposta foi, o inimigo fez isso. Louvado seja Deus. É a ação do inimigo. Plantar o joio no meio do trigo. Plantar suas ervas daninhas no meio do trigo. Para prejudicar o trigo. Por isso que nós cristãos devemos ter muito cuidado. Principalmente os pastores. Tem que ter muito cuidado. Estar sempre em vigilância para o inimigo não semear o joio no meio do trigo. Louvado seja Deus. Observe, versículo 28. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, olhem, os empregados, eles alertaram sobre o problema. Que o joio tinha absorvido, louvado seja Deus. Os funcionários alertaram ao patrão sobre o problema e que até se ofereceram para fazer algo a respeito do problema, a respeito do joio estar no meio do trigo. Então os funcionários relataram para o patrão sobre o problema e que o joio tinha absorvido os nutrientes e a umidade que era para o trigo. Por quê? Porque eles estavam juntos, eles estavam entranhados. Eles estavam entranhados um ao outro. Então, como eles estavam entranhados um ao outro, os nutrientes que eram para o trigo, o joio também colhia, absorvia. As águas que os empregados aguavam a plantação, que era para ser destinada só para o trigo, o joio também bebia da água. E ali ele ia se alimentando dos nutrientes, que era para o trigo, da água, louvado seja Deus, dos adubos, e foi crescendo junto. Louvado seja Deus. Mas era joio. Então veja o que o patrão disse. Louvado seja Deus. Versículo 28. E eles lhe disseram, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Os empregados perguntaram ao seu patrão, o senhor permite que nós vá arrancar o joio do meio do trigo? Observe a resposta, versículo 29. Porém, ele lhes disse, observe qual foi a resposta, não. Observe que na palavra não tem vírgula. Não, não façam isso. Louvado seja Deus. Mas por que, Senhor, nós não devemos arrancá-lo? Como eu já disse, as raízes do joio estavam
entranhadas, emaranhadas no trigo. Se os empregados fossem arrancar o joio do meio do trigo, junto com o joio vinha o trigo também. Então seria prejuízo. Louvado seja Deus. Por isso que o patrão, o pai de família, não permitiu que eles arrancassem o joio. Louvado seja Deus. Observe. Porém, ele lhe disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Um exemplo disso é Judas. Judas era um dos 12. Judas parecia trigo, mas era joio, mas parecia trigo. Se comportava como os outros 11 se comportavam, louvado seja Deus. Judas orou por enfermos, Judas expulsou demônios, louvado seja Deus. Judas era o tesoureiro de Cristo, ele tinha intimidade com Cristo, estava no meio dos 12, mas era joio. Judas roubava das ofertas que entrava na salva, e Jesus sabia disso. Mas Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Nós devemos se espelhar em Jesus Cristo. Você nunca se espelhe no homem, na placa da igreja, na religião. Nós devemos se espelhar em Jesus Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo. Louvado seja Deus. Jesus tinha 12 discípulos. Um deles era Judas, e era ladrão. Era o joio no meio do trigo. Jesus sabia que Judas estava roubando as ofertas nos dias que entrava. Mas ele nunca arrancou Judas, ele nunca tirou Judas do meio dos 12 e expulsou, e excluiu Judas. Nunca fez isso. Porque se ele fizesse isso, os 11 iriam sentir a falta de Judas, iriam sentir ali a repreensão que Cristo tivesse dado em Judas, a exclusão dele, e os 11 ficariam tristes também, magoados, e junto com Judas iria o trigo, iria alguns dos discípulos também, e se perderia. Então Jesus não fez isso, mesmo sabendo que Judas era ladrão, estava roubando dos dízimos das ofertas, mas nunca excluiu Judas do meio dos 12. Nunca expulsou Judas do meio do grupo. Serve como exemplo para nós, pastores, para quando nós tivermos uma pessoa no meio do nosso rebanho que aparentemente parece um cristão, anda como um cristão, fala como um cristão, anda com a Bíblia, louvado seja Deus, canta hino, até prega, mas está sendo um joio no meio do trigo, vamos dizer assim, está em desobediência à palavra de Deus. Judas estava em desobediência à palavra de Deus. Ele roubava das ofertas, a Bíblia diz, não roubarás. Ele estava em desobediência. Então, se nós, pastores, temos um membro da nossa igreja que parece ser um cristão, mas não é um trigo, é um joio, porque desobedece à palavra de Deus, porque causa escândalo, louvado seja Deus, uma vez por outra está pecando, mesmo assim, não devemos arrancar ele, que é o joio, do meio do trigo, não devemos excluir ele, porque possa ser que junto com ele nós percamos outros. Então, a palavra do pai de família aqui, do patrão, e o maior pai de família é Jesus Cristo, é Deus. A palavra do pai de família foi, não arranque o joio. Louvado seja Deus. Não permitiu que arrancasse. Por quê, pastor? Ele disse por quê. Vou só repetir. Versículo 29. Porém, ele lhe disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, até a colheita. E, por ocasião da ceifa, da colheita, direis aos ceifeiros, louvado seja Deus, deixai-os crescer juntos, não deve separar. O joio do trigo deve crescer,
deve deixar crescer junto, viu? É melhor o joio dentro da igreja, orando, lendo a Bíblia, cantando, mesmo se ele estiver causando escândalo, em desobediência, mas Deus pode falar o coração dele através da mensagem, através de uma visão, de uma revelação, e ele se consertar. Agora, se excluir ele, pode ser pior. Ele pode se revoltar, ir para o mundo de uma vez e se tornar um servo do diabo. E aquela alma ser perdida. Então, é melhor. Veja o que diz o versículo 30. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, até a colheita. A colheita é o fim do mundo. Louvado seja Deus. Quando o evangelho for pregado em todas as nações, como disse Jesus Cristo, ele disse, então virá o fim. Virá o fim do mundo. Desculpem. É o fim do mundo. E por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros. Os ceifeiros são os anjos. Direis aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e a palha. Tá? Quando Jesus vier, louvado seja Deus, nós sabemos que ele é o agricultor. Deus é o agricultor. Está escrito lá em João capítulo 15. Deus é o agricultor. Quando Jesus vier, ele que é o agricultor, louvado seja Deus, ele é quem tem o direito de arrancar o joio do meio do trigo. Então, quando ele vier, ele vai dizer aos anjos, que são os ceifeiros, ele vai dizer isso, ó, colhei primeiro o joio e atalho. Vocês arranquem primeiro o joio e atalho. Atar é amarrar. Jesus vai ordenar aos anjos que amarrem o joio em molhos, tá vendo? Amarrem em molhos, façam um arrumado bem grande de joio, amarrem em molhos para o queimar. Louvado seja Deus. Então, por isso, esse é outro motivo também, que ele não permitiu que arrancassem o joio antes da colheita, porque ele queria usar o joio, que é a semente maligna, ele queria usar o joio e a palha do joio como combustível. Transformaria isso em lucro. Se ele tivesse arrancado o joio antes, como eu já disse, ele teria prejuízo. Louvado seja Deus. Ele poderia perder vários trigos que estavam entranhados junto com o joio. Então ele deixou para o final. Por quê? Porque, primeiro, ele não perderia nenhum trigo. E, segundo, o joio iria servir como combustível, louvado seja Deus, e não como prejuízo. Por que iria ser usado como combustível, pastor? Louvado seja Deus. Porque naquela época fazia muito frio, era uma época muito de inverno, louvado seja Deus. E o joio, depois de crescido, louvado seja Deus, e depois de arrancado, ele iria secar, então iria servir como combustível, louvado seja Deus, para fazer um grande fogo, uma grande fogueira, e os demais se esquentarem do frio. Então, ao invés de ele ter prejuízo, ele teria lucro. Louvado seja Deus. Por isso que ele não deixou arrancar no começo. Ordenou que não arrancasse, que deixasse para o final. Louvado seja Deus. Então, isso é um grande exemplo para nós. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, para todo sempre. Que, enquanto a igreja estiver aqui na terra, sempre existirá o joio e o trigo. Agora, é melhor não se arrancar o joio, para, junto com ele, não ir também o trigo. É melhor deixar para o dia da colheita, para quando Jesus voltar e ele mesmo tirar o joio. Porque esse pai de família aqui, como eu já disse, tipifica Jesus Cristo. Ele é que é o agricultor. Foi ele quem deixou o céu e veio a este mundo aqui, sofreu, padeceu, derramou todo o seu sangue, deu a sua própria vida para nos salvar. Ele mesmo disse, louvado seja Deus,
que não veio para destruir, mas veio para salvar. Então, se ele que deu a vida dele para nos salvar, salvar a mim, você, o nosso próximo, só ele que tem o direito de arrancar o joio do meio do trigo. E não eu e você. Não foi eu e você que demos a vida pelo aquele nosso irmão ou pelaquela nossa irmã que está sendo como um joio no meio do trigo. Foi Jesus que deu a vida por eles. Então só Jesus é quem tem direito de arrancá-lo. E não nós. É por isso que eu não sou bem de acordo excluir um membro da igreja porque ele pecou, porque ele está causando escândalo. Eu não sou bem de acordo com isso. Porque eu não tenho direito de fazer isso. Eu posso excluir ele das comunhões, tirar dele a Santa Ceia, as oportunidades, mas deixar ele dentro do templo, deixar ele junto com o trigo. Arrancá-lo não. Eu não posso arrancar, eu não tenho esse direito. Não fui eu que dei a vida por ele, foi Jesus. Então só Jesus quem pode fazer isso. Então Deus abençoe a todos, que essa palavra fique gravada em nossos corações e até a próxima, querendo Deus.